te espante. Tudo passa, só Deus não muda. A paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, meditar sempre as realidades espirituais e praticar em palavras e ações o que vos agrada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus, ela encontra no Evangelho de São Marcos, no capítulo 9, no versículo de 14 a 29. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: o que discutis com eles? Alguém da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe a ti, meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga no chão e ele começa a espumar, rangir os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando tereis de suportar-vos? Trazei aqui o menino. E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: desde quando ele está assim? O pai respondeu: desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tende piedade de nós e ajuda-nos. Jesus disse: se podes, tudo é possível para quem tem fé. O pai do menino disse em alta voz: eu tenho fé, mas ajude a minha falta de fé. Jesus viu que a multidão corria para junto dele, então ordenou ao espírito impuro, espírito mudo e surdo: eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entre nele. O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto e por isso todos diziam: ele morreu. Mas Jesus pegou na mão do menino, levantou o menino e ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhes perguntaram a sós: por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Jesus respondeu:
espécie de demônio não pode ser expulsa de nenhum modo a não ser pela oração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia dessa segunda-feira, ela nos traz alguns temas fundamentais para a nossa vida de fé. No livro do Eclesiástico fala da sabedoria e no Evangelho fala da fé e da oração. Então, olhando para a primeira, para a questão da sabedoria, aqui no livro da sabedoria, o livro do Eclesiástico fala que a sabedoria, ela vem, a fonte da sabedoria é a palavra de Deus. Quer dizer, a fonte da sabedoria é a palavra de Deus. Quer dizer, então a palavra de Deus, ela é a fonte de toda a bênção e toda a graça. Tudo aquilo que a gente precisa vem da sabedoria. A sabedoria, quer dizer, vem da palavra. A palavra de Deus, ela vem nos transformar. Porque para eu entender a palavra de Deus, escutar e entender e praticar, eu preciso ter sabedoria. Quer dizer, então, aonde encontra a sabedoria? Quem tem sabedoria, ele responde as coisas certas, na hora certa, do jeito certo. E, quer dizer, então, a sabedoria é é uma qualidade humana absurda, infinita. Precisamos acreditar em Deus e o acreditar em Deus, eu preciso de ter a sabedoria para reconhecer, para conhecer e reconhecer o seu poder. Então a sabedoria é a fonte de muitas bênçãos e graça. E aqui fala então no Evangelho que aqueles homens que caminhavam com Jesus, eles levaram lá uma pessoa possuída pelo mal, e eles não conseguiram nada. Eles não conseguiram expulsar. Levaram para eles primeiro, mas eles não conseguiram. Quer dizer, Jesus fica até meio chateado, né? E fala, né, da incredulidade deles. Porque tudo é possível pela fé. Quer dizer, a fé, ela é a fonte da graça. Quem tem a sabedoria vai conhecer Deus, porque a sabedoria só vem do fruto que é a palavra de Deus. E aí eu conheço a verdade de Deus. Quer dizer, se eu conheço Deus, eu vou nele acreditar. Se eu não acredito, porque não conheço, porque se conhecer, vai acreditar, não tem jeito. Quer dizer, então, aí entra então, se eu acredito em Deus, eu deposito nele as minhas forças, a minha fé. Quer dizer, aonde está o mal? O mal não pode com Deus. Por isso, então, eu peço a Deus que tire o mal. A luta contra o mal, gente, é tudo que nós temos que viver. Uma luta constante contra o mal. Isso é bíblico, isso é histórico. O mal entrou no mundo para nos destruir, de tirar de nós a graça de Deus. De que jeito que o mal ele é aniquilado, eliminado? Ele é através de uma vida de oração. Mas essa vida de oração, ela precisa... Eu tenho uma vida de oração e dentro dessa vida de oração eu suplico a Deus pelas necessidades de todos. Por isso o Evangelho de ontem falava que nós temos que amar os inimigos. Quer dizer, se eu não tenho amor pelos inimigos é porque eu não rezo por todos. Então, quer dizer, a intercessão, ela precisa ser quem tem uma vida de oração, ele é um intercessor. Quer dizer, esses discípulos de Jesus não conseguiram interceder, porque não estavam envolvidos totalmente com a graça de Deus, com a presença de Deus, com a vida de Deus. Então, que Deus possa nos ajudar a viver uma fé, ter uma vida de oração, humildade, simplicidade, reconhecer que toda fonte de graça vem de Deus e não é poder humano. Então os méritos não é humanos, os méritos é divino. Por isso então rezemos a Deus sempre, com muito amor, para que tudo aquilo que nós pedimos em oração,
cremos e receberemos. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.